Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Passive Voice Fast Version 2. Correto, Passive Voice Fast Version 2. Mas, Omar, duas versões de voz passiva? Sim, super, duas versões. Certos assuntos em língua estrangeira moderna, língua inglesa, são um pouquinho exigentes, como, por exemplo, conjunções, conjunctions. Temos mais de um vídeo de conjunções aqui. Infinitive in gerund, infinitivo em gerúndio, também exige muita concentração, muito conhecimento de tempos verbais e assim por diante. Temos mais de uma versão aqui no canal. E voz passiva também. Já que trabalha com todos os tempos verbais, então nós estamos colocando mais de uma versão para que você possa assistir as várias versões que existem e pegar o assunto com mais facilidade. Correto? Mas super amigo, super amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que goste muito do vídeo e se inscreva em nosso canal, faça parte aí do nosso grupo, porque todas as semanas estamos aí disponibilizando vídeos novos, seja gramática, seja relacionado ao Enem, seja vestibulares, textos e assim por diante, concursos militares ou civis. Tudo você vai encontrar aqui no nosso canal, que tem mais de 300 vídeos bem diversificados, bem bacanas e muitos deles com 2 ou 3 versões para que você possa assistir versões diferentes e ter um conhecimento muito sólido sobre aqueles assuntos mais sofisticados, mais complicados, mais exigentes. Super amigo, super amiga. Um detalhezinho, na inscrição não esqueça de dar uma clicadinha naquele sininho, porque daí você vai ser notificado de todos os vídeos que forem aparecendo. Geralmente no domingo e na segunda-feira nós colocamos vídeos novos e aquele sininho faz com que você receba essas notificações, podendo analisar cada vídeo separadamente e tomar conhecimento de todo o movimento do nosso canal. Se gostar do vídeo, aquele like ajuda muito, valoriza muito o vídeo e faz com que o vídeo chegue a pessoas que também, assim como você, precisam para ontem de conhecimentos bacanas, especiais, específicos de língua estrangeira moderna, língua inglesa. Preparados? Vamos começar? Então vamos lá. As sentenças com objeto direto ou indireto podem ser colocadas na voz passiva. E qual é esta estrutura, super? Qual é esta estrutura? A estrutura é verbo to be mais particípio do verbo principal. E que particípio é esse? Sempre existem nessas apostilas, livros didáticos que o professor forneceu para você, aquela lista de verbos, sendo a coluna 1 o verbo no infinitivo, coluna 2 o passado, coluna 3 o particípio. Sempre em voz passiva usaremos a coluna 3, que é o particípio. Então, verbo to be no tempo adequado, mais o verbo principal no particípio. O tempo do verbo to be na voz passiva deve estar de acordo com o verbo na voz ativa, ou seja, se temos simple present na voz ativa, na voz passiva também terá que ser simple present. Se temos simple past na voz ativa, na voz passiva também simple past e assim por diante. Vamos analisar cada tempo verbal com você aqui separadamente, bem detalhadamente. Primeiro as formas singulares e depois as formas plurais. Singular forms, formas singulares. Vamos ver todos os detalhes das formas singulares. Presente no singular, passado no singular, futuro no singular, condicional no singular e assim por diante. Vamos lá? Simple present. Jack sends the message. Ele envia a mensagem. É uma frase que está no presente, correto? Qual seria a voz passiva dela? The message is sent by Jack. A mensagem é enviada por Jack. Então, o detalhe é bem claro. Jack envia, a mensagem é presente em cima, presente embaixo. Mensagem singular is. Fossem mensagens plural, seria are. Mas o principal é o seguinte, você tem que aceitar que presente em cima, presente embaixo. E o principal vem da terceira coluna da lista de verbos, que é aquele sent com T. Enviar, enviou, enviado. Sempre trabalharemos aqui na voz passiva com o particípio. Então temos aqui
presente em cima, presente embaixo. E o principal virá do particípio. Simple past. George told the truth. Ele contou a verdade. George contou a verdade é uma frase que está no passado. Qual a voz passiva desta frase no passado? The truth was told by George. A verdade foi contada por George. Então, se temos aqui George contou, a verdade foi. Passado em cima, passado embaixo. Verdade singular, was. Fossem verdades, fosse outro substantivo no plural, seria were. Mas como é singular, was. E o principal, eu pego aqui da coluna 3. Contar, contou, contado. Sempre trabalhando com o particípio. Então, George contou, a verdade foi. Passado em cima, passado embaixo. E o principal, eu pego aqui do particípio, da coluna 3. Que mais? Daí temos Simple Future, o futuro. Billy will read the book. Billy lerá o livro. The book will be read by Billy. O livro será lido por Billy. Billy lerá, o livro será. Nós temos futuro em cima, futuro embaixo. E aqui, um detalhezinho muito importante. No futuro, não tem diferenças entre singular e plural. Pode ser book, livro, pode ser livros, vai ser a mesma situação. Will be para os dois. Isto acontece no futuro, acontece no condicional, acontece no passado perfeito e também nos verbos modais. Então, Billy will read the book, lerá o livro. The book will be read by Billy. O livro será lido por Billy. Então, se eu tenho futuro em cima, vou ter futuro embaixo. E o principal, pego aqui no particípio. Beleza? Que mais? Simple conditional, ou seja, condicional simples. Henry would sell the boat. Ele venderia o barco. The boat would be sold by Henry. O barco seria vendido por Harry. Harry venderia, o barco seria. Condicional em cima, condicional embaixo. Sendo barco singular, sendo barco plural, se fosse boats, é o mesmo would be. Acabei de te contar, acabei de te contar que futuro não altera singular e plural. Condicional também não altera singular e plural. E o principal sempre no particípio. E quais são aqueles que não alteram? No futuro não altera. O will be para singular e plural. No condicional não altera. Would be para singular e plural. No passado perfeito não altera. Had been para singular e plural e verbo modal também não altera. Vai ser can be, may be, must be e assim por diante. Mas o principal é que se tem condicional em cima, vai ter condicional embaixo. E o principal eu pego aqui do particípio. Henry venderia o barco seria vendido por Henry. Que mais, super? Present continuous. Present continuous, Abe is running the firm. Abe está administrando a firma. The firm is being run by Abe. A firma está sendo administrada por Abe. Então, vejam bem o detalhezinho. Abe está administrando, a firma está sendo. Present continuous em cima, present continuous embaixo. E o principal, pego aqui da coluna 3. Beleza? Sempre nesse esquema. Se fossem firmas, companhias, portas, daí seria are being, mas que é uma firma apenas singular, is. Fossem firmas, seria are. Quais são os 4 que não alteram? Repito, futuro, condicional, passado perfeito e verbos modais. Mas o principal é que Abe está administrando, a firma está sendo. Present continuous em cima, present continuous embaixo. E o principal eu pego aqui da coluna 3. Past continuous. John was singing that song. Ele estava cantando aquela canção. The song was being sung by John. Aquela canção estava sendo cantada por John. Então veja, John estava cantando, a canção estava sendo cantada. Past continuous em cima, past continuous embaixo. Fossem canções plural, seria were, mas como uma canção apenas singular, was. E o principal aqui do particípio, coluna 3. Cantar, cantou, cantado, sempre trabalhamos com o particípio. John was singing that song. The song was being sung by John. Então temos past continuous em cima, past continuous embaixo. E o principal sempre da coluna 3. Que mais? Presente perfeito. Ava has paid Jim.
Jem has been paid by Ava. Então, Ava tem pago Jem, Jem tem sido pago por Ava. Aí nós temos o presente perfeito. Presente perfeito em cima, presente perfeito embaixo, também na voz passiva. Jem é uma pessoa apenas. Se é uma pessoa apenas, é singular super. Se é singular, has. Fosse Jem and John, daí seriam duas pessoas, seria have. Mas é apenas Jem, então apenas has. Ava has paid Jem, Jem has been paid by Ava. Presente perfeito em cima, presente perfeito embaixo. E o principal, peguei aqui da coluna 3. Sempre seguindo esta linha, não tem erro nenhum. Past Perfect. Olivia had lost the dress. Olivia tinha perdido o endereço. The dress had been lost by Olivia. O endereço tinha sido perdido por Olivia. Olivia tinha perdido, o endereço tinha sido. Note o detalhezinho, passado perfeito em cima, passado perfeito embaixo. Endereço singular, had been. Se fossem endereços, ou mesas, ou cadeiras, qualquer substantivo no plural manteria had been, porque você sabe do seguinte, super. Nós temos aí simple future, futuro. Temos aí simple conditional, ou seja, condicional. Para futuro, singular e plural, will be. Para condicional, singular e plural, would be. Passado perfeito também não altera. Seja singular, seja plural, vai ser had been para os dois, correto? E verbo modal, que vem a seguir, também não altera. Singular e plural vai ser a mesma situação para os dois. Can be, may be, might be, must be, should, ought to be e assim por diante. Que mais? Então o detalhe é, se tem passado perfeito em cima, vai ter o passado perfeito embaixo. E o principal, eu pego aqui no particípio a terceira coluna. Verbos modais. Verbos modais são vários, você conhece. Can, could, may, might, must, should e ought to. Harold can do the exercise. Ele pode fazer o exercício. The exercise can be done by Harold. O exercício pode ser feito por Harold. Harold pode fazer, o exercício pode ser. Então, detalhezinho. Harold pode fazer, o exercício pode ser. Verbo modal em cima, verbo modal embaixo. Daí o detalhe que se fossem exercícios, exercises, daí seria o mesmo can be. Seria o mesmo could be, seria o mesmo may be, seria o mesmo might be, não alterando. Pode ser qualquer situação, super. Singular ou plural, para todos esses modais aqui, não vai ter alteração. Se a frase for com can be. Se for com could be. Se for com may be e assim por diante. Para todos não tem essa variação. Então nós temos aí, Harold pode fazer, o exercício pode ser feito. E o principal, pego aqui no particípio, sem problemas. Plural forms, ou seja, formas plurais. Vamos ver agora todos os tempos verbais na forma plural, vendo quais alteram e quais não alteram. Mas não muda muita coisa não, super. Você está sabendo que futuro, singular plural, will be. Condicional, singular plural, would be. Passado perfeito, have been para singular e plural e verbos modais permanece. Os demais vão ter alterações no singular e no plural. Vamos ver agora os exemplos no plural com todas as alterações. Começando por simple present. Bill accepts suggestions. Ele aceita sugestões. Suggestions, sugestões, are accepted by Bill. São aceitas por Bill. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que Bill aceita sugestões são. Fosse uma sugestão apenas, seria is, mas são várias sugestões, are. E o principal, sempre tirando daqui do particípio. Então, o detalhe é, Bill aceita, as sugestões são aceitas. E o principal, pego aqui do particípio. Simple past. Scarlett changed the text. Ela mudou os textos. The texts were changed by Scarlett. Os textos foram mudados por Scarlett. Scarlett mudou, os textos foram. Observando aqui mais uma vez, Scarlett mudou, os textos foram. Fosse um texto apenas, seria was, mas são vários textos. Olha aqui o S, olha aqui o S. Então, plural, were. Mas não importa, o importa é que passado em cima vai ter passado embaixo. E o principal, pego aqui da coluna 3, particípio. Então, passado em cima, passado embaixo. E o principal, pego aqui da coluna 3.
Que mais? Simple Future. Lily will cancel the meetings. Ela cancelará as reuniões. The meetings will be cancelled by Lily. As reuniões serão canceladas ou encontros por Lily. Se eu tenho futuro em cima, vou ter futuro embaixo. Singular e plural não vai ter qualquer alteração. Você sabe que nós temos aqui Lily cancelará. Os encontros serão. Se fosse um encontro, will be. Vários encontros, plural, will be, sem alteração nenhuma nesta situação. Isto acontece para futuro, para condicional, para passado perfeito e também para verbos modais. Importando que will cancel, cancelará, will be embaixo. E o principal, pego aqui no particípio. Simple conditional, ou seja, condicional. Charlie would call friends. Ele ligaria para amigos ou chamaria amigos. Friends would be called by Charlie. Amigos seriam contatados ou chamados por Charlie. Se eu tenho condicional em cima, vou ter condicional embaixo. E o principal sempre no particípio. Lembrando, mais uma vez, super, que nós temos condicional em cima, condicional embaixo, e aqui friends está no plural. Então, would be, se fosse um amigo apenas, singular, o mesmo would be seria colocado aqui. Então, condicional em cima, condicional embaixo e o principal sempre no particípio, grande amigo, grande amiga. Importando que, condicional em cima, condicional embaixo e o principal sempre tirando da coluna 3. Que mais, super? Present continuous. Jeff is completing the studies. Jeff está completando os estudos. The studies are being completed by Jeff. Os estudos estão sendo completados por Jeff. Jeff está completando, os estudos estão sendo. Mas dê uma olhadinha aqui. Estudos está no plural, super. Estando no plural, nós temos esse incrível are aqui. Se fosse um estudo apenas, um projeto apenas, seria is. Mas são estudos ou projetos, então vai ser are. E o principal sempre tirando aqui do particípio. Ficando assim, Jeff is completing, the studies are being completed. E o principal pego aqui do particípio. Beleza? Que mais? Daí nós temos aqui o past continuous. Violet was considering the facts. Violet estava considerando os fatos. The facts were being considered by Violet. Os fatos estavam sendo considerados por Violet. Daí, super amigo, super amiga, vê que não é um fato apenas. Fosse um fato apenas, aqui você encontraria um incrível was. Mas são vários fatos, vai aqui um plural, então vai ser were. E o principal sempre tirado aqui de baixo. Então a situação é past continuous em cima, past continuous embaixo. E o principal sempre da coluna 3. Que mais? Present perfect. Mom has looked for solutions. Mamãe tem procurado por soluções. Solutions have been looked by mom. Soluções têm sido procuradas por mamãe. Então, o detalhe é que o for, a preposição, pode estar ali, como pode ser omitida se você está no esquema bem informal. Mamãe tem procurado, soluções têm sido procuradas. Mesma situação, super. Soluções plural, então aqui vai ser um incrível have. Fosse uma solução apenas, teríamos has, mas várias soluções, have. E o principal, é claro, peguei aqui da coluna 3. Que mais, super? Então, temos ali presente perfeito em cima, presente perfeito embaixo. E o principal pegando do particípio. Mais uma vez. Passado perfeito. Sophie had closed the case. Ela tinha fechado, encerrado os casos. The case had been closed by Sophie. Os casos tinham sido encerrados ou fechados por Sophie. Beleza. Eu tenho passado perfeito em cima, passado perfeito embaixo. E você note aqui casos. Casos. Plural, had been. Singular, had been também. Pode ser plural, pode ser singular, não vai ter alteração. Vai ser had been para os dois, super amigo, super amiga. Então, só recordando, futuro, will be. Singular e plural o mesmo. Condicional, would be. Singular, plural o mesmo. Past perfect, had been. Singular, plural o mesmo. E verbos modais, o mesmo. Can be, might be e assim por diante. O importante é que é passado perfeito em cima, passado perfeito embaixo. O principal sempre pegando aqui do particípio. Que mais, super?
Verbos modais, aqueles que você conhece. Naturalmente você viu isso lá na segunda série. E também viu na primeira série. E também deve ter visto lá no fundamental. Verbos modais são muito importantes, eles são sempre representados. Primeira vez você talvez tenha visto lá no 8º ano, 9º ano, depois você vai ver na primeira série, depois você recorda na segunda série e no terceirão novamente, porque questões com verbos modais, você vai ter no vestibular. Sempre aparece uma questãozinha assim, para identificar uma situação ou outra. Então, sempre é reapresentado com muito carinho. Então, temos ali can, could, may, might, must, should e ought to. Ruth must contact the teachers. Ruth deve contatar os professores. The teachers must be contacted by Ruth. Os professores devem ser contatados por Ruth. Então, o detalhe, meu rapaz, é que você veja aqui, nós temos verbo modal em cima, verbo modal embaixo. Professores plural, must be. Fosse um professor apenas, seria o mesmo must be, ou um can be, ou um may be, ou um might be, ou um ought to be, ou um should be. Lembrando, should I stay, should I go. Que mais, super? Que mais? Vamos lá, só completar. Que modal em cima, modal embaixo e o principal, vamos ali no particípio. Terceira coluna. Observação. Nos casos de frases cujos verbos tenham dois objetos, um direto e um indireto, objeto indireto normalmente torna-se sujeito na voz passiva. Você entendeu isso, super? Meio complicadinho. Aparecem vestibulares mais concorridos, tá? Nos vestibulares mais simples, pouca concorrência, poucos candidatos, eles quase não tocam nesse assunto. Mas naqueles vestibulares mais concorridos, que têm por hábito explorar a questão gramatical, sempre vai ter o detalhe. Mas vamos deixar bem claro para você o seguinte. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Nós temos him, pessoa, money, coisa. Him, pessoa, objeto indireto. Money, coisa, objeto direto. Quando temos pessoa e coisa, é a pessoa que vai ser sujeito na voz passiva. Phoebe must send the money to him. Phoebe deve enviar o dinheiro para ele. Então fica, a ele deve ser enviado o dinheiro. Carol had given me the package. Tinha dado para mim o pacote. Pacote coisa, eu, pessoa. Pacote coisa, eu, pessoa. Quando tem pessoa e coisa, é a pessoa que vai ser sujeito na voz passiva. A mim tinha sido enviado o pacote. Correto? Então, pessoa e coisa, sempre é pessoa que vai ser sujeito. Aqui temos pessoa e coisa, é a pessoa que vai ser sujeito. Nessa version 2, nós temos um número maior de exercícios do que na version 1. A version 1 é mais uma apresentação da voz passiva e a version 2 uma prática bem intensa, bem bacana sobre voz passiva. Então, nessa parte de objeto indireto servir como sujeito na voz passiva, na versão 2 nós temos isso aí com mais detalhes, com mais frases, mais exercício, mais prática, tá? Então, dissemos que se tem a pessoa, é ela que vai ser sujeito na voz passiva. Se temos a pessoa, é ela que vai ser sujeito na voz passiva. Drills, treinamentos ou exercícios. Vamos lá? Write the following sentence in the passive voice. Escreva as seguintes sentenças na voz passiva. A primeira, Ted sent the money. Ele enviou o dinheiro. O que ele enviou? The money. Singular passado. Singular passado vai ser o verbo to be, was, porque é singular. Fosse batatas, tomates, seria were. Mas como é dinheiro, incontável, singular, vai ser was. Então, the money was sent. Mas vou pegar aqui da coluna 1, da coluna 2 ou da coluna 3. Sempre coluna 3, correto? Então ficaria, the money was sent by Ted. O dinheiro foi enviado por Ted. The kids are doing the task. Estão fazendo a tarefa. The task, a tarefa, está sendo feita. É uma tarefa só, singular, present continuous. Is being. Está sendo done. Feita by quem? By the kids.
Beleza? Fossem tarefas, super. Fossem tarefas, seria are. Mas é uma tarefa só, então apenas o is. Peter will return the call. Ele vai retornar o chamado. O que ele vai retornar? O chamado. The call will be returned by Peter. Lembrando que singular e plural para futuro, condicional, passado perfeito e verbo modal não altera. A mesma forma para os dois. Tim has asked questions. Tem feito perguntas. Questions have been asked by Tim. Então vejam aqui que nós temos perguntas. Plural, have. Fosse uma pergunta apenas, seria has. Mas plural, daí seria have. Que mais? Segunda parte. Letra E. Victoria can make the cake. Victoria pode fazer o bolo. Pode fazer é verbo modal. Singular ou plural não vai alterar. Então temos the cake can be made by Victoria. Tá? Singular se fossem bolos. Plural, sem problema nenhum, não alteraria nada. Alice will fix the problem today. Ela consertará ou solucionará os problemas hoje. Ficaria the problems. Mas é plural, não interessa. O will be para os dois, para futuro, não altera singular e plural. Então, the problems will be fixed by Alice today. Ethan has received the box. Ethan acabou de receber, presente perfeito, uma ação que aconteceu recentemente. Acabou de receber a caixa. The box has been received by Ethan. Lembrando que caixa, singular, nós temos aqui has. Fossem caixas, boxes, seria have. Que mais? We had changed project. Nós tínhamos mudado o projeto. The project had been, singular, plural, também não altera. Mudado. E ponto final, não é normal, não é comum, não é, digamos assim, gramaticalmente correto você colocar by us, by me, by you, apesar do povão usar à vontade. Terceira etapa. Elias may deliver the package to her today. Elias pode entregar o pacote para ela hoje. Ela, pessoa, pacote, coisa. Ela, pessoa, pacote, coisa. Quando temos pessoa e coisa, acabei de explicar, vestibulares mais exigentes, você vai usar o objeto indireto à pessoa como sujeito na voz passiva. Isso se aplica a todos esses quatro aqui. Que mais? Vamos ver lá. A ela. Maybe, pode ser. Delivered, entregue. The package. By quem? By quem? By Elias. Today, hoje. Se quiser colocar by Elias ali sem problema, se quiser omitir, você não é obrigado a colocar o autor da ação ali o tempo todo. Lembrando que, se tem pessoa, é a pessoa que vai ser sujeito na voz passiva. Dylan asked Leo some resources. Pediu a Leo alguns recursos. Recursos, coisa. Leo, pessoa. Então vai ser a pessoa o sujeito na voz passiva. Leo was asked. A Leo foi pedido alguns recursos. By quem? By Dylan. Então, Leo, pessoa, vai ser sujeito na voz passiva. Tim is giving Martha the answer. Tim está dando a Marta a resposta. Resposta coisa, Marta pessoa. Então, nós temos a Marta is being given the answer. A Marta tem sido dada a resposta by Tim, tá? Marta pessoa, sujeito na voz passiva. Bob will send the message to her. Bob enviará a mensagem para ela. Ela pessoa, mensagem coisa. Se ela pessoa, mensagem coisa, é ela que vai ser sujeito na voz passiva. She will be sent the message. A ela será enviada a mensagem by Bob. Ela em cima, ela sujeito na voz passiva. Testes. Vamos lá?
Choose the correct passive voice form that completes the sentence. Escolha a voz passiva correta que completa a sentença. Beethoven's Ninth Symphony. A Quinta Sinfonia de Beethoven. Aquela que fala de alegria, fala de amigos, fala de liberdade e assim por diante, numa adaptação feita recentemente, lá pela década de 80. Mas ela foi completada, levou muito tempo para ser completada em 1824. Temos aqui super. Presente, passado, particípio. Você já pegou o jeitão da coisa, já está sabendo como fazer. Então agora você vai pausar, fazer e voltar. Mas agora, pause. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exatamente. 1824 é passado, então was completed, foi completada em 1824 e ficou uma beleza. Que mais? The correct passive voice that completes the sentence below. A forma correta da voz passiva que completa a sentença abaixo. The program on without any formal settlement. O programa sem qualquer acordo formal. Dá uma olhadinha, veja qual é. Mas primeiro, pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Was agreed. Foi concordado. Tá? Agree on, concordar com alguma coisa. Sem qualquer situação de acordo, de, digamos assim, prévias conversas e assim por diante. Que mais? The alternative that completes the sentence below is. A alternativa que completa a sentença abaixo é at the same time, ao mesmo tempo, considerable efforts, ou seja, esforços consideráveis, to strengthen, ou seja, fortalecer its administrative capacity, albeit, ou seja, embora, assista ao nosso vídeo de conjunções. Geralmente, quando cai voz passiva, cai conjunções juntos. Nós temos versão 1 e versão 2 em conjunções também, tá? É muito interessante. Albeit não é muito usado no dia a dia, mas significa embora e aparece muito em vestibulares, concursos e provas em geral. Será que vai ser letra A, B, C, D ou E? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Acertou, super. Dá uma olhadinha aqui, esforços, tá? Esforços é plural, então não pode ser is, não pode ser was, porque é plural. Não pode ser was de novo, não pode ser has, porque é plural. O único que pode é have, que se encaixa no plural adequadamente. Que mais? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. You buy a university in another country. Você por uma universidade em outro país. Qual que você escolheria? Pause, faça e volte. Voltou? Escolheu qual? Por acaso foi esta aqui? Were accepted. Exatamente. Para you, encaixa direitinho. The alternative that completes the sentence below. A alternativa que completa a sentença abaixo é that ou the alerts in your mobile phone or email. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Can be received. Pode ser recebido. Singular, plural, não altera. Os demais, nenhum encaixa. Se você traduzir o A, o B, o C, o D e o E para aquela frase lá, nenhum dos dois, nenhum dos quatro vão encaixar. The end. Final. Você que está chegando aqui pela primeira vez. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Que bom, super. Então se inscreva,
Dê aquele like legal, bacana, que é muito importante, porque valoriza o vídeo, faz com que esse vídeo seja levado para outras pessoas, assim como você, que precisam dessas informações em língua inglesa. Beleza? Então é isso aí, grande garoto, grande garota. Aqui eu tenho mais 4 dicas. Aqui eu vou colocar na primeira vez ali, direitinho, Passive Voice Version 1, para você dar uma olhadinha. É bem mais simples, bem mais tranquilo. E depois mais 3 arquivos aí para você dar continuidade. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!